ainda com a Bíblia em mãos, abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, verso de número 20. Gênesis 50, verso de número 20. Amém? Diz a palavra do Senhor: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. O que desejamos era ouvir a palavra que procede do teu querer, Pai. Só tu tens palavra que anima, levanta, exorta. Só tu tens palavra, Senhor, que nos incentiva. Só tu tens palavra que nos alegra. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo haja com liberdade, Senhor, no meio do teu povo. Nós queremos sair a este culto, Senhor, com o nosso coração renovado, Pai. Nós queremos sair desse culto nesta noite com uma palavra diretiva, uma palavra orientadora, uma palavra animosa, Pai. Senhor Deus, fala, encontra, Senhor, as nossas necessidades. Fala da forma, do jeito que tu queres, Senhor, mas nos alcança aqui nesta noite. Eu quero na tua presença te pedir, ó Pai, tudo aquilo que vier contrário ao teu querer, Senhor. Contra mentes nessa noite nós repreendemos na autoridade do teu nome. Senhor Deus, e que nesta noite pessoas possam ser renovadas no teu Espírito Santo, batizadas no teu Espírito Santo, curadas aqui nesta noite, que ministérios sejam revigorados, levantados aqui nessa noite, pelo poder da tua palavra nessa noite, Senhor. Eu não sei curar, não sei batizar, mas tu cura, tu batiza, tu renova, Senhor. E nesta noite, Senhor, salva vidas aqui neste lugar, Senhor. Faça o teu querer e a tua vontade, Pai, porque nós queremos, Senhor, sentir a tua presença, Pai. Assim eu oro, assim eu creio, por isso te agradeço no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar vosso lugar, queridos. Queridos e amados irmãos, eu quero nessa noite que você redobre a sua atenção, porque eu tenho convicção no meu coração, e eu ainda nessa tarde meditando, há vários textos, e o Senhor colocou esta palavra no meu coração, e aqui eu quero compartilhar com muita alegria. E eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, se desarmar de qualquer sentimento aqui nessa noite, vai ministrar no teu coração aqui nessa noite. O verso que nós acabamos de ler de Provérbios 16, 33, diz que a sorte era lançada, existia duas pedras, turim e tumim, que era lançada a sorte, mas o verso é bem esclarecedor, diz, mas que a vontade procede do Senhor. E essa palavra procede, ela quer dizer que o Senhor é dono de tudo. Essa palavra procede quer dizer que Ele reina sobre tudo, que Ele ordenou tudo e que Ele controla tudo. É por isso que para Ele nós devemos apresentar um cântico novo todos os dias. E quando eu falo todos os dias, eu estou dizendo de qualquer hipótese do que está acontecendo na nossa vida. Quando nós entendemos que esse Deus em que nós servimos, Ele é dono de tudo, que
que Ele reina sobre tudo, que Ele ordena tudo, que Ele controla tudo, nós já temos um motivo, independente das circunstâncias, para oferecer a Ele um cântico de louvor e adoração ao Seu nome. Eu quero que você grave isso no teu coração, por mais que teoricamente todos nós falamos isso, que o Deus em que nós servimos, Ele é dono de tudo, que Ele reina sobre tudo, que Ele ordena tudo, que Ele controla tudo. Mas eu quero que você se esforce a pegar esta palavra e a partir de hoje tirar da teoria e colocar na prática, porque se assim fizermos, nós sempre encontraremos motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para nós entendermos isso, eu quero recorrer a uma história que fascina a gente, quando a gente começa a ler. Quando a gente começa a descrever e observar cada detalhe da vida desse homem chamado José. A gente começa a observar a história desse homem chamado José. E cada detalhe da vida dele traz lições maravilhosas, preciosas para nós. E eu quero, nesta noite, pregar dentro de um tema que as providências de Deus, muitas das vezes, são controvérsias para nós. As providências de Deus, muitas das vezes, são controvérsias para nós. Todos nós, ou a grande maioria, já ouviu grandes explanações, já leu sobre a vida de José, que era filho de Jacó, que era um filho que Jacó amava de uma forma diferenciada, porque era um filho da sua velhice, lhe teceu uma túnica de várias cores, e com isso já trouxe para si um sentimento de seus irmãos, de inveja, sentimento de afastamento, e o pior disso, ele teve um sonho, resolveu contar. E quando isso ele resolveu contar, aquele sentimento que já existia, só aflorou, tomou uma dimensão maior dos seus irmãos para com ele. A Bíblia nos fala que um determinado dia, seus irmãos estão no campo. Seu pai Jacó chama-lhe e pede para levar algumas iguarias, alguns alimentos aos seus irmãos. E naquele determinado dia, que José jamais imaginaria, ao sair da casa, quem sabe ao decorrer o caminho, o itinerário até os seus irmãos, levar aquilo que o seu pai lhe tinha lhe pedido, jamais imaginava o que lhe esperava. Só que de repente os seus irmãos lhe avistaram, e avistar José não era muito difícil, porque lá havia um menino com a túnica de diversas cores, e quando a gente está com a roupa de uma cor, né, que é forte, chama a atenção. E logo vinha José, seus irmãos olharam, e está vindo lá o sonhador. Olharam para os lados, o ambiente era propício para eles executar um plano que logo eles já comunicaram entre eles e dizendo, olha, não tem ninguém aqui, está vindo lá, vamos acabar com a raça dele. Vamos matar esse sonhador, que parece que papai só tem olho para ele, então acabamos com ele e está resolvido. E o momento era propício, não tinha ninguém. E de repente José veio chegando, a Bíblia diz que eles pegam e começam a executar o plano, vão lançam José em uma cova, e o projeto era matar. Daqui a pouco, vem uma caravana de mercadores, do nada, compradores de escravos. E se você olhar e não acreditar o que Provérbio diz, que Deus, Ele reina sobre tudo, controla tudo, que Ele comanda tudo, que Ele está sobre tudo, a gente vai dizer que foi um lance de sorte.
A gente vai dizer que José foi sortudo, de repente aparecer aqueles mercadores, compradores de escravos, surge a ideia de vender, ganhar algum dinheiro em cima da situação. Chegam à conclusão, vamos vendê-lo. Quem sabe quando tiram José da cova e diz, vamos vendê-lo, logo José diz, mas eu acho que eu preferia morrer. Porque ele conhecia o contexto de uma escravidão. Para onde estavam lhe levando? Por meio de um povo que não cria, não acreditava em Deus. E o pior de tudo isso, ia ser vendido como escravo. Naquele momento, a providência de Deus, quem sabe para José foi controvérsia. Quem sabe ele dizia, melhor que tivesse me executado do que me vender como escravo. Fica fácil de nós entender quando nós lemos a história de José. Mas venha comigo. Você, quem sabe, esqueça que você sabe a conclusão dessa história. O menino que estava bem, amado, querido pelo pai, daqui a pouco, no mesmo instante, o quadro dele muda. Está sendo vendido como escravo. Naquele momento foi controvérsia. Por que é controvérsia, pastor? E guarde isso que eu vou dizer. Quando Deus está executando o seu plano para nós, e principalmente quando a gente está passando por dificuldades, provações, Deus nunca desce do céu e diz, fica tranquilo. Eu só estou fazendo isso por um período de tempo. E Deus não revela o plano, o projeto dele para a gente. É isso que é complicado e a gente fica angustiado e a gente às vezes até reclama das providências controversas que Deus permite acontecer na vida da gente. O certo é que controvérsia no momento para José, ele foi vendido como escravo. E daqui a pouco, o menino que tinha sonhos, tinha projeto, daqui a pouco ele estava numa feira de escravo, como uma mercadoria sendo apresentada para alguém que gostasse ou não gostasse. Alguém que gostasse lhe comprasse, alguém que não gostasse lhe rejeitasse. Daqui a pouco vem um homem chamado Potifar, do alto escalão do reino de Faraó. Olha no moço, gosta do perfil físico e diz, eu vou comprar ele, e compra ele. Imagine comigo, irmãos, como estava a cabeça do garoto, agora sendo vendido, indo para casa de alguém que não conhecia, não sabia o que ele ia aguardando, lhe esperando lá na frente. Não perca de vista que esse Deus, ele reina sobre tudo, controla tudo, comanda tudo, está sobre tudo. Quem sabe daqui a pouco ele chega ao destino, pastor Manuel, porque a casa de Potifar não era qualquer casa. A Bíblia menciona que ele tinha muitos empregados. Ele pertencia ao alto escalão de Faraó. Imagina-se uma grande mansão. Se você decorrer o texto, ler sobre José, logo se apercebe que ele tinha muitos escravos à sua disposição. Daqui a pouco José adentrando num lugar que ele não falava o idioma, que ele não conhecia ninguém, pior de tudo, era escravo, não sabia que não tinha direito de falar, de se expressar porque era escravo. E é tão difícil quando Deus leva nós a terrenos, a território, a momentos que para nós é tudo estranho, que parece que nós não temos domínio, mas isso faz parte do querer e do trabalhar e do treinar de Deus, porque Ele quer que nós entendamos que Ele reina sobre tudo, controla tudo, está sobre tudo. Eu vim pregar nessa noite para pessoas que estão aqui nessa noite, que o seu momento é de incompreensão, você não está conseguindo entender nada.
Mas até o final dessa mensagem, Deus tem uma diretiva para você nessa noite. Músico que tocam nessa orquestra. Quando Deus nos dá uma chamada, Ele sempre nos treina de uma tal forma que tudo que nós somos e fazemos, nós temos que partir para este princípio de crer, de confiar. Era isso que Deus estava fazendo com José. Deus estava tirando ele de um lugar e colocando no outro, para ele ser treinado a depender e a crer que esse Deus controla tudo. Agora, a Bíblia diz que José, ela não conta nas minúcias que José comandou a casa de Potifar. Mas ele não chegou comandando a casa de Potifar. O texto não diz isso, mas me leva e me condiciona a interpretar desta forma. Quem sabe Potifar pegou José e disse: olha, eu vou colocar esse garoto para cortar grama. Não conheço, não sei quais são as suas habilidades, então você vai cortar grama do jardim. Imagino José cortando grama com o maior carinho e cuidado, e fazendo isso bem feito, porque a Bíblia diz que tudo quanto José fazia, Deus prosperava. O bom da gente ter uma chamada, o bom de a gente servir esse Deus e acreditar que esse Deus está no controle de tudo, que seja onde você estiver, Deus faz nós prosperar. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. José fazia bem feito, quem sabe Potifar disse: olha, o garoto é bom, hein? Olha que grama bem cortada. Olha que o menino não se esquivou a fazer o serviço. Eu vou colocar, promover ele. Ele vai fazer outra coisa agora. Ele vai trabalhar internamente aqui na casa. Coloque ele agora para limpar os cômodos, arrumar aqui. E ele fazia isso e Deus prosperava. Eu tenho alguns ensinamentos diante desse texto para mim e eu quero compartilhar com você. Hoje há um grande problema entre nós. Primeiro, ninguém quer começar de baixo. A gente já quer ser contratado na empresa como gerente. A gente quer comandar tudo lá. A gente quer um ministério que os holofotes fiquem focados na gente. A gente não quer ficar lá cuidando dos carros lá. A gente não quer partir do princípio que a gente precisa começar de baixo, que a gente precisa, se colocar a gente para cuidar do carro, a gente tem que fazer isso bem feito, porque quem prospera é Deus. A gente começar lá na empresa, a gente começa de auxiliar de produção, a gente queria ser gerente, mas a função que me deram é de auxiliar de produção. Então, quando eu faço isso bem feito, e Deus se agrada disso, Deus trata de prosperar a gente. A outra lição que eu aprendo é que eu não devo reclamar do meu trabalho. E eu estou falando do trabalho secular. Tem muito crente que não consegue ter prosperidade de Deus, que vive reclamando do seu trabalho secular. Por que, pastor, que não devo reclamar? Meu querido, eu não estou falando da tua capacidade. Quem sabe lá dentro da tua empresa, você tem plena condição de gerenciar tudo lá. Mas a tua função hoje é outra, não é essa. Então faça bem feito. Por quê, pastor? Porque Deus não deixa se perder nada na nossa vida. Tudo Ele usa para o seu propósito. Não reclame. Não sinta desvalorizado pelo que você está fazendo hoje. José, nas mínimas funções, fazia bem feito, porque Deus só prospera aquele que faz bem feito.
Bíblia diz que Deus foi prosperando José, a ponto que um dia Potifar falou, o cara é bom. Pensa num cara bom. Merece a minha confiança, merece o meu respeito. Negócio seguinte, vem cá, filho. Você vai comandar toda a minha casa. Ninguém sai, ninguém entra aqui sem a tua autorização. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa linda. José teve uma honra que jamais ele pensava em ter. Deus prosperou ele nas mínimas atividades, agora a Bíblia diz que Deus prospera ele como governante da casa, comanda com muita capacidade, Deus prospera ele, a ponto que Potifar dá testemunho do seu trabalho, do seu ofício. Eu venho aqui nesta noite na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba que esse Deus está no controle da tua história. Esse Deus está no controle do teu ministério. Não desanime. Esse Deus sabe aonde está te levando. Rabai andai o calibidi o faia ramandele séria. Quando você reclama, você está dizendo, Deus se perdeu comigo. Quando você reclama o que está acontecendo contigo, você perde a noção que esse Deus está controlando tudo. O Senhor está querendo de mim, de você, confiança nele. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas, ela vem contribuir para aqueles que amam a Deus. Não seja ansioso, Deus ainda está no controle do tempo. Deus olhava para José, de repente, José de angustiado, que a pouco começa a se alegrar. Para você ter sucesso e êxito, você precisa tomar algumas atitudes. Quando José estava lá, quem sabe cortando grama, quem sabe nas atividades, e literalmente sem a confiança que ele estava no momento, ele pensava, brincadeira que os irmãos fizeram comigo, hein? Poxa, nunca fiz mal para eles. Mas daqui a pouco ele começou a ver Deus prosperar ele. Prosperar ele. Daqui a pouco ele estava no comando e ele falou, você sabe de uma coisa? Meus irmãos já estão perdoados. Eu já entendi o propósito de Deus. Deixa eu liberar uma palavra profética que o Espírito Santo me impulsiona a dizer aqui nessa noite. Tem muita gente que não consegue ter êxito, porque na sua trajetória você teve pessoas na tua caminhada, no teu ministério, na tua vida profissional, pessoas que te prejudicaram, e até hoje você não conseguiu liberar perdão e entender o propósito de Deus em tudo isso. Eu vim aqui nesta noite pregar vitória, e para você ter, você vai ter que nessa noite dizer, eu vou liberar perdão para o meu pai, para o meu parente, para aqueles que estavam na minha empresa, tentaram me prejudicar. Saiba que esse Deus está no controle de tudo. Mas esse Deus, eu costumo dizer que tem um jeitão esquisitão de trabalhar, não é? Por isso que ele diz, para de querer me entender, porque os meus caminhos não são os vossos e nem os meus pensamentos são os vossos. Eu costumo dizer, não perca tempo querendo entender Deus. Deus, a gente glorifica Ele e aceita porque Ele está fazendo o melhor para a gente. Daqui a pouco, José era o cara. E quando ele está bem, uma demoniada da mulher de Potifar começa a perseguir o garoto, achar o garoto atraente. Eu acredito que por várias vezes tenta seduzir o garoto e o garoto resistindo.
Porque ele tinha princípios. Ele tinha valores absolutos. Se você quiser ter êxito e sucesso na tua vida, tenha os teus valores absolutos firmados em Deus. Não tente ajudar Deus. Deixa Deus concluir o seu propósito. Deixa Deus. Não tenta ajudar Deus. O garoto falava não. Só que um dia, José estava confortável na sua posição. A mulher avança de uma tal maneira que ele tenta agarrar força. A Bíblia diz que ele deixa a sua capa e perna para quem tem. Quem sabe nessa corrida, ele já imaginava o que ia acontecer. Porque é bem assim, pastor Manuel. Parece que quando a gente está numa situação confortável e diz, eu acho que é isso que Deus quer para a gente, de repente Deus vem e dá uma sacudida, mexe totalmente as estruturas, a condição da gente, e foi o que aconteceu com José. Daqui a pouco, a mulher de Potifar levanta-se contra José, conta uma história totalmente em verdade, contou aquela história. Potifar podia executar José, mas daí vem mais uma providência controversa de Deus. Em vez de executar José, José é preso. Quem sabe ele diz nesta hora, eu falei, não sei não, acho que era melhor morrer de uma vez agora do que apodrecer numa cadeia. Aleluia. Mas fazia parte do propósito de Deus. Parece que eu vejo José se lamentando, Deus olhando do céu e diz, vai ficar tranquilo. É lógico que não esclarecia isso para José, mas Deus na sua soberania olhava para José e falava, não fica desse jeito, é a primeira etapa do estágio, do treinamento, tu vai para o segundo estágio agora. A Bíblia diz que ele é lançado no cárcere. Agora, ao invés de José ficar depressivo, diz, poxa, aí não dá para aguentar uma segunda lambada dessa. Eu acho que eu vou sentar aqui, eu vou me lamentar agora para o restante da minha vida. Vou ser um homem depressivo, porque em mim parece que está dando tudo errado. E eu volto a afirmar que quando nós estamos no processo de Deus, Deus não vem explicar para a gente o porquê que Ele está aplicando tudo isso, porque Ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Mas a Bíblia diz, olha onde Deus prospera. A Bíblia diz que José está preso e daqui a pouco começa a ter relacionamento, começa a mostrar o seu interesse. A Bíblia diz que Deus prospera José na cadeia. Deus prosperou José na prisão. O primeiro estágio na casa de Potifar, José aprendeu a falar muitos idiomas. Porque conta os historiadores da história do Egito que tinha mais ou menos 40 etnias dentro do Egito. 40 etnias, 40 línguas que se falava diferente. O estágio na casa de Potifar, ele aprendeu algumas línguas. Quem sabe Deus falava assim, rapaz, eu preciso concluir o teu curso, eu preciso te tornar um poliglota, porque para o projeto que eu tenho, tu vai ter que falar os 40 idiomas aqui espalhados nesse país. Você está entendendo a soberania de Deus? Você está entendendo por que Deus te trouxe nesse culto nesta noite? Sabe por que você está passando por esses vales e deserto? Ei, são treinamento de Deus. As agonias que você está passando faz parte de um querer, de um treinar, de um querer de Deus. Um tempo naquela prisão, daqui a pouco
2 presos ilustres, é baixado lá, copeiro e o padeiro. José é um garoto bom de relacionamento. Imagino eu que todas as pessoas gostavam de José. Tinha conversa fácil. Daqui a pouco eles acordam perturbados. Nossa, eu tive um sonho hoje. Ele falou, também tenho. Tive outro também. E começa a contar um sonho. Daqui a pouco o José se interessa. O que está acontecendo? Rapaz, eu tive um sonho. Qual que é o teu sonho? Assim, assim. Meu amigo, faz o que você tiver que fazer, porque daqui 3 dias você já não faz parte do plano terrestre mais. Agora você, meu amigo, em 3 dias tu vai voltar a servir o rei. Tu vai sair daqui. Só que eu vou te dizer uma coisa. Lembra de mim quando você estiver servindo o rei? Não esqueça de mim. Só que esse Deus reina tudo, controla tudo, tem poder sobre tudo. Quando esse homem saiu, recebeu a liberdade, foi servir, esse Deus que controla tudo colocou amnésia no indivíduo. Não culpe o miserável do homem que serviu o rei. O próprio Deus colocou uma amnésia. Se esse Deus controla tudo, foi esse Deus que colocou uma amnésia nele. Às vezes a gente culpa ou joga, transfere algo que Deus está fazendo para o diabo. Às vezes é Deus que está fazendo, você, o diabo levantou contra mim, não pode. Aquele homem ficou endemoniado, esqueceu de mim. Não, Deus não foi nada, fui eu. O tempo ainda não é o seu de sair daqui. Imagine os irmãos, por 2 anos ele ficou esquecido. Parece que eu vejo no dia determinado. Deus diz, hoje acaba o estágio de José. Ao anoitecer, o próprio Deus desce nos aposentos do rei e coloca nele um sonho. E diz, esse sonho foi eu que estou te colocando. E só eu posso discernir. No tempo de Deus, meu irmão, pode levantar o inferno, levantar quem quiser, porque a vitória é nossa. Quando Deus diz, é hoje eu curo, hoje eu batizo, hoje eu levanto, hoje eu coloco por terra, hoje eu abro, hoje eu fecho, meu irmão, ninguém pode deter Deus. Até tentaram. O rei acordou perturbado. Chama os astrólogos, chame quem interpreta sonhos, chame, e lhe conta o sonho e ninguém consegue discernir. Ninguém. Parece que eu vejo Deus descendo. O que estava sofrendo amnésia, viu todo o movimento, a preocupação de Faraó, ninguém interpretava. Parece que eu vejo Deus dizendo, te liberto da amnésia agora. Lembra? O que está acontecendo? Ninguém consegue discernir. Ah, tem um garoto lá. O nome dele é José. Que contou toda a história. Falou, eu tive um sonho. Assim aconteceu. O rei imediatamente manda chamar o garoto. E entra lá José nos aposentos real. Parece que eu vejo naquele mesmo dia que sai da casa do pai. Jamais imaginava que a sua vida ia sofrer uma metamorfose, uma mudança tão grande como sofreu. E parece que eu imagino José saindo da prisão, dizendo, será que vão me sentenciar para o resto da minha vida? Jamais imaginaria o que Deus ia fazer. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Você saiu da tua casa pensando que ia ser mais um culto. Como nos demais dias que aqui você tem adorado o Senhor. Mas hoje Deus escolheu para marcar algumas vidas aqui nesta noite. Sarayondei, Kondalaiondere, Visai, Veleferi, Andara, Sarabai.
Chega, José! A presença real de Faraó. E o rei lhe conta o sonho. E imediatamente Deus dá a interpretação a José. E José começa a interpretar o sonho, dizendo os 7 anos de abundância, dos 7 anos de escassez, de seca. E começa não só a interpretar o sonho, mas a aconselhar o rei que ele precisaria de um homem bom em administração, que administrasse bem esses 7 anos de abundância. Lembre-se, irmãos, que José primeiro foi governar uma casa, passou por várias funções dentro de uma casa de Potifar, governou de uma forma maravilhosa a casa de Potifar. Ele não tinha governado um reino, mas tinha governado bem uma casa. Ele desceu à prisão, e Deus prosperou ele dentro de uma prisão, e logo lhe colocou na posição de liderança dentro de uma prisão. Para que isso, pastor? Para que ele chegasse diante do rei, e quando ele chegasse e recebesse o convite que recebeu, ele podia dizer: eu aceito a proposta. A Bíblia diz que ele aconselha o rei para que ele arrumasse um bom administrador. Quem sabe no seu coração jamais passaria ou imaginaria que o rei ia ali fazer a proposta. Mas o certo é que de repente o rei fala: olha, eu já encontrei o homem, e esse homem é você. Conta-se os escritos da história do Egito, que existia um cerimonial para que aquele que o rei chamasse para sentar na cadeira de governante, ele tinha que dominar os 40 dialetos que falava-se dentro do reino do Egito. Vou te dizer mais: Faraó era o homem mais poderoso da face da terra nos tempos de José. Conta-se que existia esse cerimonial, que até chegar ao trono, aonde o rei estava sentado, existia uma escadaria com 40 degraus. E esse candidato a governador, que o rei lhe chamasse, devia a cada degrau que ali subia falar um dialeto. Agora imagine os senhores, os espectadores de plantão, disse: olha, o convite ele aceitou. Agora um presidiário falar 40 dialetos, agora eu estou pagando para ver. Mas esse Deus, quando coloca nós no treinamento, ele não nos prepara de qualquer jeito. Quando Deus tem um propósito e a gente crê, confia, acredita em Deus e se reporta esse treinamento de uma forma ampla e completa. Quando Deus colocar onde Ele quer nos colocar, queridos e amados irmãos, pode ter certeza que esse Deus nos preparou nos mínimos detalhes para nós desenvolver aquilo que Ele tem para nós desenvolver. O certo é que José, cada escada que subia, um dialeto falava. Acredito, de boca aberta ali ficaram, porque ele subiu os 40 degraus e falou os 40 dialetos, e o rei disse: a cadeira é sua. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Tem muita gente que se preocupa demais com as pessoas que, vou usar um dito bem popular, que fica querendo puxar o tapete da gente. Tem gente que fica preocupado demais, as pessoas que ficam empurrando a gente, querendo empurrar a gente no buraco. Guarda que eu vou dizer uma coisa. Quando nós estamos no querer e na vontade de Deus, todos os empurrão que eu sofri no meu ministério, em vez das pessoas me empurrar para o abismo,
me empurraram para o centro da vontade do querer de Deus. Quando os irmãos dele dizem, vamos vender que acabamos com a raça dele, estava mandando para o centro do propósito de Deus, que era o Egito. Quando a mulher de Potifar diz, eu vou contar uma história cabeluda dele, vou acabar com ele, lançou ele na prisão. Aonde era a prisão, pastor Manuel? Era nos lugares baixos do palácio. Deus estava dizendo, eu estou chegando perto, eu estou te trazendo mais próximo do meu projeto. Quando José disse, eu estou numa prisão, Deus dizia, tu está muito perto da cadeira que lhe espera. Eu quero que você saia desse culto nesta noite entendendo que tudo que acontecer com você, comigo, não vai sair do controle do querer de Deus. De presidiário, José se tornou o segundo homem mais poderoso na face da terra. Que maravilha! Agora José é governador do Egito. Que maravilha! Agora eu estou no centro do propósito de Deus. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora vamos ver o que fizeram comigo. Não, quando nós estamos no treinamento de Deus, nós chegamos no lugar denominado por Deus para nós, preparado a ponto de fazer o que José fez. Seus irmãos vêm diante da escassez mediante a ordem do pai. E quando eles chegam, reconhecem José, ficam atemorizados e dizem, agora vai matar nós. Porque o anel que colocaram sobre o seu dedo, o colar que colocaram ao seu pescoço, que o rei colocou, lhe dava direito de matar, sem pedir permissão a ninguém. José podia executar os seus irmãos na hora que encontrou. Eles atemorizados, José chama e fala, é bem verdade que vocês tentaram mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Mas ele vai mais além. Ele falou, Deus tornou em bem para mim. Estou honrado, governador. Mas não foi só para mim ser honrado, para conservar um povo grande. Enquanto eu e você não entender que Deus quer colocar eu e você em lugares altos, mas não é só para nós ser beneficiados, mas também para nós abençoar, para nós fazermos a diferença, ser canal de bênção a quem está ao nosso redor, nós não chegaremos lá. José disse, eu poderia fazer muita coisa com você, mas eu quero dizer que eu estou aqui. Deus me colocou aqui para conservar um povo grande, que era o povo de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você, fica tranquila, que a bênção que Deus vai te dar, não vai ser só você o beneficiado, será a tua família, será pessoas que estão ao teu redor, será igreja, será em departamentos de igreja, será orquestra, será ciclo de oração, será congregações em Curitiba, será campos ministeriais. Deus está me preparando, Deus está te preparando, Deus está nos preparando. Perabalá, xandarabagara, xandaraia. Mas quando o Senhor te der, conserve isso com todas as tuas forças. Valorize o que Deus te der nas tuas mãos. Não faça como Esaú. Tinha uma bênção de Deus na mão e brincou com a bênção de Deus. Brincou com Jacó e Jacó não estava brincando com ele. Pensou que era um acordozinho entre irmãos que não ia levar em nada. Ele brincou com a situação, mas Jacó não. Ei, eu quero dizer, não brinque com o ministério que Deus deu para vocês. Olha o processo que a gente tem que passar, pastor Manuel. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, olha, eu quero ser pastor, olha que coisa bonita, tem aniversário, ganha presente, olha, todo mundo quer falar com o pastor, todo mundo é isso. Olha o presente da gente, mas não lê, não vê, não se preocupa com o histórico da gente. Quem olha para José sentado, governador do Egito, o homem, segundo homem mais poderoso, mas como queria sentar? Como queria ser José? Mas quando a gente passa e vê o histórico, fala, não sei não. Mas quando você receber,
Valorize todo esse processo que você passou, que Deus permitiu você passar. Não brinque, não faça como Esaú, com a bênção na mão, brincou, foi arrogante, ignorante, inconsequente. Eu vim aqui nessa noite para dizer que tem muitas pessoas que Deus vai honrar sobremaneira lá no teu trabalho. Deus vai honrar. Isso que não é chavão de pregador, não. Deus vai te honrar. Você músico, Deus quer te honrar no meio dessa orquestra. Irmãs, Deus quer vos honrar, obreiros. Deus quer vos honrar nesse ministério. Deus quer. Mas vamos valorizar, pelo amor de Deus. Tem muita gente vendendo, então muita gente infiel, administrador daquilo que Deus deu na sua mão. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra no teu coração. Vamos cantar hinos de louvor a Deus. Se você estiver na casa de Potifar, adore. Se você tiver o momento passado da prisão, adore. Mas se você sentar no trono, adore, porque esse Deus que faz todas estas coisas. Eu passei uma fase no meu ministério e para aqui eu concluo. Quando eu fui assumir uma congregação, eu só não sei como é que pode as coisas, não é? Nem eu sabia que iam me fazer um convite para me assumir uma congregação. Mas chegou ao ouvido de outros. E me ligam, chegou ao ouvido de um presbítero. E esse ligou na sede. Ele disse: eu estou sabendo que vocês estão querendo dar uma congregação para o presbítero Isaías Nonato. Esse menino é isso, é isso, é isso. Inventou um monte de bobagem. Na época, o pastor Pimentel vivo pediu para um pastor fazer uma investigação da minha vida, do meu ministério. E aí ligou para os meus 3 últimos pastores que tive. E graças a Deus, eu sempre aquilo que teve na minha mão, eu procurei fazer do meu melhor. E quando a gente faz do melhor, Deus nos prospera. E a fala dos 3 últimos pastores que foram, disseram: não, é um bom obreiro, dedicado, estudioso, é isso, é isso, é isso. Quando, passada uma semana, eu fui chamado pelo pastor vice-presidente da época e disse: olha, você já tinha um conceito comigo, mas eu vou abrir aqui para você. Teve uma ligação, tentaram denegrir a tua imagem, falaram isso, isso, isso. E eu logo já fiquei triste. Aí ele falou: mas fica tranquilo, que essa ligação só serviu para uma coisa: o teu conceito comigo dobrou. Amém. E o pastor está dizendo com muita alegria: se você quer assumir a igreja. Eu falei: quero. Assumir a igreja. Esse obreiro sentado no púlpito comigo. E alguém ficou sabendo e disse: pastor, cola esse peão no banco, pastor. Não dá oportunidade para esse camarada nem orar em velório, pastor. Eu falei: não, esse camarada vai ter oportunidade todo culto. Esse camarada foi um canal de bênção para a minha vida. O que ele fez me ajudou em muito. O mal que ele tentou contra mim, Deus transformou em bem. Se você tem a tua vida depositada no Senhor, todos aqueles que tentam algo contra você vão estar te beneficiando, e você deve orar por eles. Não faça outra coisa, senão diz: Deus abençoa ele, porque foi canal na minha vida. Se você recebe essa palavra, se coloque em pé em nome de Jesus. Tcherabará, enjoregala, séria, raia.